Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Robert, estou mostrando para vocês aqui mais um vídeo falando hoje sobre um trade que eu estou acompanhando agora aqui no Nasdaq, certo? Então já se liga aqui para acompanhar comigo esse trade. Bom pessoal, já tem um tempo lá no Telegram que eu estou trabalhando junto com vocês, mostrando as operações. Então hoje eu vou fazer um pouco mais aqui no YouTube, vou largar o Telegram de lado, certo? O que está rolando aqui, galera? Vamos lá. Primeiro de tudo, ontem, no caso domingo, na abertura de mercado, a gente ficou observando como que o preço ia se comportar, né? Inicialmente foi uma operação bem bacana, por quê? O que acontece? A gente olhou primeiro em H1, olhou em H4, o que vinha acontecendo na semana passada. Depois da semana passada a gente pegou aqui em H1, deu uma acompanhada aqui em H1, viu o que tá rolando. Bom, se o preço projetasse uma continuidade de preço, a gente continuaria trabalhando a favor do mercado. Então a gente pegou aqui o gráfico em H1, aí não estava pintando nada assim muito explícito para a gente poder trabalhar. Mas quando a gente jogou em M15, galera, olha que legal. Vou mostrar aqui para vocês, ó. O preço abriu aqui, certo? Nossa, ficou bem grande isso aqui. Vamos arrumar. Vou fazer um menor. Cadê o tamanho aqui? Bom, o preço abriu em M15 aqui, certo? Deu essa derretida, enxugou esse preço, já é uma coisa legal. Não dá para tomar muito partido logo do primeiro candle, né? Então a gente ficou bem de boa. O preço deu uma derretida, fechou o gap de abertura, certo? Que abriu aqui em cima com o fechamento aqui embaixo. Já é um ponto bem bacana. Buscou uma região de fundo, legal. Mas quando ele voltou aqui, galera, ele deixou um Fair Value Gap aqui em aberto e eu trabalhei em cima desse Fair Value Gap, tá bom? Foi uma entrada bem tranquila, bem simples, nada muito uau, assim, sabe? Pra gente poder ter algo especial, não teve nada de especial mesmo. Foi apenas um ponto de atenção bem interessante. O que aconteceu? Coloquei aqui então, ó, o preço esticou, fez... Esse branco tá complicado para nós, né? Porque meus candles eu coloco em branco por um verde limão, assim, ó, fica bom para vocês. Ih, não dá nem para ver. Aí, assim fica bom, né? Vamos lá então. Ó, o preço fez a sua abertura, derreteu lá na região de baixo, puxou acima, e no que ele puxou acima, ele liberou esse Fair Value Gap aqui para nós, ó, estão vendo, ó? Certo? Peguei essa operação aqui no Fair Value Gap, então, e deixei o stop abaixo do último fundo gerado, entendeu? Foi bem simples isso aqui, né? Então não tem muito segredo não, galera. Ó como já esticou, tava em 400 quando a gente abriu o nosso vídeo. Então, ó, mostrando aqui de volta para vocês. Eu apaguei tudo que estava desenhado aqui para poder desenhar novamente com vocês e joguei o alvo aqui em cima. A gente está com 2,5 para 1, tá bom? Vai ser um trade bem legal aqui, eu acredito muito nesse trade aqui e é isso, galera. Nada de segredo, nada de complicação. É uma coisa bem tranquila que a gente pode vir a trabalhar em vários gráficos, tá? No decorrer aqui desse trade, a gente pode seguir aqui para outros. Vamos olhar aqui no EURUSD, o que a gente tem para trabalhar aqui, galera. A abertura de domingo foi aonde? Domingão, pá. A abertura está aqui embaixo, ó, tá? O que a gente tem que acompanhar aqui, então? Vamos colocar essa linha horizontal aqui, pá. Outra aqui em cima, pá. Oxi. Ai, Ctrl, né? Que copia. Ctrl copia, tá, né, gente? A linha. Abrindo o candle aqui, então, de abertura, o que a gente tem aqui pra gente dar uma olhadinha? Vou puxar aqui em H1. O que a gente tem aqui na abertura, galera? Domingão. Aqui, domingão. Pá. Candle de abertura, a gente tem toda essa região aqui, então, de trabalho. Em H1 aqui ficou bem maior, né? A gente tem essa região aqui de trabalho. O que aconteceu, então? O preço rompeu acima, rompeu abaixo, está tomando agora partido do que ele tende a fazer, né? Tá dando uma continuidade, não fugiu muito nos outros gráficos também, para vocês perceberem, ó. Tá dando continuidade para essa linha de correção, né? Vem de uma alta bem expressiva. Fez uma linha de correção aqui para que a galera que é mais antiga, né, que gosta dos famigerados desenhos, a gente tem aqui, ó, um head and shoulder, um head and shoulder. Então aqui a gente pode ficar de olho para poder aproveitar. Gente, não é porque eu opero SMC que as outras coisas deixam de funcionar, tá? Não vou ser hipócrita com vocês. Head and shoulder vai funcionar, clean anti-caspa vai funcionar, clear anti-caspa. Tô brincando. Mas as figuras gráficas tendem a funcionar ainda, certo? As coisas que a gente tende a mudar é a nossa maneira de ver o gráfico e a lucratividade da gente para a gente tentar otimizar, entendeu?
É porque uma coisa que funcionou por muito tempo não deixa de ser usada, entendeu? Não deixa de funcionar. A gente apenas vai aprendendo novas maneiras de otimizar o nosso lucro, e otimizando o nosso lucro a gente acaba lucrando mais. Então por isso que o pessoal fica com esses papos de é porque com isso aqui você vai lucrar muito mais, isso aqui você não vai lucrar mais, entendeu? Não se atente muito a essas loucuragens não, beleza, galera? Bom, o que eu preciso aqui então? Aqui confirmou. Eu preciso aqui agora, galera, aqui me mostre uma posição mais interessante para poder fazer um acompanhamento da venda. Vou pegar aqui dessa região, certo? Posso pegar mais ou menos daqui. Eu preciso que ele dê uma confirmação, porque esse candle aqui, ele foi um candle de rejeição, e rejeição não é bacana pra gente, tá bom? A gente não quer ser rejeitado, né, galera? A gente não quer levar um fora do gráfico, porque, pô, complica, né? Então eu preciso que esse candle de rejeição aqui seja um pouquinho mais, né? Eu preciso de algo que me anime a trabalhar esse trade. Resumindo os fatos. Não vou deixar pendurado nada aqui absolutamente. No EuroCAD, pessoal, vamos lá. EuroCAD, a gente no gráfico de H1, ainda a mesma coisa ali do EURUSD, acompanhando, né? A gente tem a pernada que estica, tem a pernada que recua. A gente está puxando aqui uma região agora. Se eu for voltar lá para 2020, quando eu postava aqui de OB para vocês ainda, a gente puxaria uma Fibonacci aqui para vocês, né? A Fibonacci que a gente trabalharia como, ó. Tem a região lá de cima, a região lá de baixo. Ih, travei. Tanto tempo que eu não uso Fibonacci que eu até tracei errado. Vocês estão vendo, galera? Isso que é ser humano, ó. Bom, pessoal, tô me batendo aqui um pouco com a fibra porque eu tava usando uma outra fibra, tá? Vamos arrumar bonitinho aqui, então. Bom, puxando a fibra aqui clássica, né, pra vocês verem. Mostrando que não há necessidade de fazer sempre da mesma maneira. A gente pode confluir conhecimentos. O importante que a gente tem para ser lucrativo é manter um gerenciamento coerente com nossas entradas, né, com o nosso capital, e fazer umas entradas coerentes com o que você acredita, tá, gente? Você entrar com uma entrada inseguro, você vai ficar toda hora falando, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz certo? Será que eu fiz desse jeito? Será que eu não fiz desse jeito? É muito melhor você acabar pegando um trade errado e confiante no que você está fazendo, mas não imprudentemente, mas confiante que eu digo, gente, é tipo, digamos que eu errei o viés diário. O que é o viés diário? É o... eu vou falar da maneira mais simples possível, porque tem muita gente iniciante que me vê, né? O viés diário basicamente é o que eu acredito no que o gráfico vai movimentar naquele dia, certo? Vamos colocar no diário para vocês entenderem. O viés diário é o que? Vamos lá. Digamos que o gráfico tende a movimentar aqui alta, certo? Com essas altas, beleza. Aí, ontem, no caso, sexta-feira, o gráfico aqui, né, perdeu o último fundo do diário, né? Perdeu o fundo de quinta-feira aqui, tá vendo? Então eu acredito que o quê? Bom, ele perdeu o fundo de quinta, então ele pode entrar aqui numa fase de retração, entendeu? Pode entrar numa movimentação aqui para ele corrigir essa alta impulsiva aqui muito forte que teve, porque o mercado é cíclico, né, gente? Ele não vai subir infinitamente, tá bom? Então, o que tem de acontecer aqui, então? A gente nessa alta aqui, digamos que o viés diário... Robert, hoje eu acredito que o gráfico vai cair, vai derreter o preço. Beleza. Então você tem que tender, né, a olhar operações mais vendidas. Você não pode estar pensando que o gráfico vai cair e ficar comprando, entendeu? Você tem que ser a favor do que você acredita, do que você leu no gráfico, entendeu? Então vamos lá. A gente está vendo aqui então, a gente teve essa corretiva, né? A gente está tentando mais uma impulsão aqui que possivelmente seja uma continuidade de alta, possivelmente seja uma reversão de tendência, entende? Então com base nisso que a gente tem que ter as nossas análises. Eu acredito, cara, que eu não vou pegar nada aqui, porque eu não pego o EuroCAD, tá? Eu só tava dando como exemplo para vocês e tô dando um surf aqui por todos os pares pra gente ter esse vídeo de hoje aqui. Bom, ó, o que a gente tem aqui? A gente tem essa impulsão aqui, certo? Com base nessa impulsão, o que eu tenho? Vamos pegar essa linha reta, que eu gosto muito do Point to Fix, para quem me pergunta, é o nome do aplicativo, tá? A gente teve essa impulsão de alta, certo? Uma pernada, duas pernadas, segunda pernada foi mais fraca, só que o que aconteceu, ó? Ela gerou, tá um pouquinho torto, mas a vida é torta, né? A segunda pernada derreteu aqui, teve essa pequena quebra com o quê? Buscando força para impulsão. O que acontece, galera? Tem muita gente que na primeira esticada que deu o gráfico, o que acontece? O preço esticou um pouquinho, né? Eu já vou zerar o risco da minha operação. Essas pessoas que são liquidadas nesse tipo de ordem, certo?
Pessoa aqui fica muito emotiva, porque o preço esticou a favor do que ela comprou, né? Ela viu aqui embaixo, comprou, emocionou muito, jogou o stop aqui em cima, já falou aqui, só Jesus me tira, e ele tirou, certo? Então o preço continuou fazendo impulsão de alta, demonstrou uma rejeição bem bacana aqui, ó, estão vendo? Tá? Não deixem de acreditar em candle só porque um trader ou outro falou, pessoal, tá? O mercado mostra para vocês o que ele tende a fazer, ele desenha para vocês, certo? Aqui, ó, vamos ser bem sucintos, galera. Ó, rejeição, certo? Continuou subindo, rejeição, fechou a semana, o que acontece? Pum, gap de baixa, certo? Impulsão, chegou aqui em cima, rejeição, 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 rejeição. O preço vai subir com tanta rejeição? Não vai, cara, ele vai corrigir, certo? O que eu quero dizer? Não é para você vender com esse tanto de correção. É para você ver o que o gráfico está te mostrando para você poder trabalhar. Lembra que eu peguei no Nasdaq aquela operação de venda? Oh, caramba. Lembra que eu peguei no Nasdaq aquela operação de... A gente está comprado. A gente pegou a operação de compra aqui no Nasdaq, certo? Ó, 535, tá quase no alvo. A gente pegou a operação de compra no Nasdaq acreditando no quê? Exatamente. É nesse gráfico que eu tava? Não é, né? Eurocad, Audi... Acho que era assim. Tava nesse, eu joguei pra esse. É esse mesmo. A gente está comprado acreditando em base no quê? A gente pegou as impulsões, né? Observou o quê? Fair Value Gap. Aqui a gente tem Fair Value Gap, ó. 1, 2, certo? Então a gente pode trabalhar em cima disso, certo? Aqui mostrou rejeição, rejeição, rejeição. O preço está claramente numa pernada de alta, né? Aqui, Robert, como que você vai adivinhar aqui? Aqui embaixo, ó. 1, 2, impulsão do caramba. 3. Essa queda aqui, se ela tivesse rompido pelo menos esse fundo, aí você fica, tipo, receoso, sabe? Fala, ai meu Deus, o preço tende a cair. Mas não rompeu. Ele voltou a subir, mostrou rejeição novamente, porque aqui é uma região de topo forte, tá? Então a gente pode trabalhar aqui uma compra, pelo menos para ter um alvo aqui para cima. Vai ser uma operação curta? Vai, cara, mas pô, coloca o stop na Fair Value Gap de baixo aqui, tá? Quanto que ficaria? Eu acho que pode até ficar um pouco caro, mas você tem muito mais chance de ter um trade vencedor aqui do que um trade perdedor. Coloquei no de baixo aqui e deixei o alvo em cima, 2 para 1 ainda. Você vai bater esses topos aqui, porque ele tá rompendo, né? Lembra da regrinha lá do price action, da galera que operava opções binárias lá, ó? 1, 2, terceiro, quarto tende a romper, entendeu? Então vocês têm que ser mais corajosos, galera. Vocês têm que ser mais corajosos, tá? Ainda que, né, você não seja corajoso, o que acontece? Corajoso? Aqui você pode deixar a sua ordem, você consegue fracionar ela, certo? Operando pelo TradingView. Por isso que eu, atualmente, não tenho patrocínio da Pepperstone, mas eu recomendo a Pepperstone porque dá para operar pelo TradingView. Todo mundo tá cansado já de... Eu, pelo menos, tô cansado de usar o MetaTrader. Por quê? O MetaTrader lá eu vou operar, cara... Meu Deus, mano, eu tenho que ficar calculando lote, diabo a 4, sabe? E na Pepperstone é muito simples abrir uma operação. Chega a ser bobo, sabe? Você clica com o direito, abre a operação e faz. Eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando melhor, mas hoje a gente está focando aqui em analisar as operações, tá bom? Só um minutinho. É isso. Alerta aqui da Binance e da Bybit ao mesmo tempo. Eu falei, ué, o que aconteceu? Vamos lá. A gente tem essa região, a gente pode fazer fechamento fracionado, certo? Tipo, fecha 75% da tua operação, deixa 0.01 que seja, você pode acabar rolando alguns trades que você surfa bastante, entende? Não estou dizendo que você vai surfar todo trade, mas é importante você ter um pouquinho de ambição, mas nunca arrisque o que você já tem garantido, certo? Vamos lá. Então aqui, atualmente, eu, Robert, não faria muito nada, sabe? Por quê? A gente já tem um cenário aqui que corrigiu praticamente toda a impulsão, certo? O que a gente vai fazer aqui, galera? No máximo, num mundo muito utópico aqui, ele está fazendo um reteste para poder subir mais ainda. Não acredito nisso, eu acho que ele vai condensar um pouco. O que é condensar? Não estou falando de química aqui, não. Por isso vai ficar um pouco paralisado aqui, assim, na minha opinião, né? Posso estar errado, mas eu não vou fazer nada também. Já estou com um trade bem bacana para fechar meu dia. Aqui condensou, tá vendo? Vamos lá. É isso aqui que eu tô achando que pode acontecer, ó. Impulsionou ridiculamente, derreteu, impulsou ridiculamente, derreteu, impulsou legal, condensou legal, para depois dar uma oportunidade, tá? A gente tem que ter paciência. Aqui, ó, aqui tá bacana, porque condensou, respira.
condensou aqui em cima, condensou aqui embaixo. A gente tem que esperar o que agora? Uma oportunidade de trabalhar. Eu acho que aqui é um Market Maker Model, né? Então ele pode dar uma derretida assim e vai buscar uma Fair Value Gap aqui pra gente trabalhar, tá? Poder trabalhar e poder dar continuidade do preço, beleza? Aqui tá bacana, eu vou deixar um alertinho aqui. Eu vou tirar o alerta. O SDCAD, bora. O SDCAD é a mesma coisa, galera. Olha que legal. Manipulação aqui, ó. A gente tem um trabalho aqui, 2 trabalhos aqui, 3 trabalhos aqui. O preço está condensando bastante, certo? Deu essa manipulada de preço. O que a galera fez aqui? Até a carochinha sabe o que aconteceu aqui, né, gente? Ó, trabalhou cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo. Derreteu. A galera emocionada fez o quê? Voltou aqui, velho. Vendeu até a avó. Vendeu até o Celta preto. Placa Rio de Janeiro. Beleza? A galera vendeu tudo aqui, até o que não tinha. O preço fez o quê? Manipulação de mercado, tá? Manipulou, subiu acima. Provavelmente ele vai dar um pico aqui acima para poder quebrar essas operações vendedoras. Para depois ele dar um aqui no meio para poder gerar uma operação de venda. Tá muito difícil o que eu tô falando no vídeo? Se tiver tranquilo, se tiver gostando, deixa seu like aqui, por favor, que ajuda bastante. Tô querendo voltar com o YouTube e o feedback de vocês é importante, beleza? A gente tá aqui agora no STJPY. Vamos aqui então. A gente tem impulsão de baixa, certo? Do decorrer da última semana. Segura o preço por uma vez. Não é uma condensação, não é uma lateralização. A gente tem uma pequena lateralização aqui embaixo, rolando agora. Essa última lateralização tinha um outro pico aqui de lateralização. Fez esse fundo aqui enganando a galera que trabalha normalmente, gente. A galera do Brasil, assim, eu não sei de fora, né, porque eu não moro fora, mas a galera do Brasil que eu vejo bastante, os conteúdos têm operado em M15. E eu também gostava de operar em M15, mas eu tô operando em H1 agora, né? Então, eu tô achando bem mais fácil de enxergar manipulações, tá? Não é porque eu gosto de operar tempos curtos e tal, grandes no caso, mas tem muita manipulação, então eu não gosto de ficar caindo em bobagem, sabe? Eu fico me martirizando depois, fico, meu Deus, por que eu fui burro, pipipi, popopó. Não vale a pena, tá? Gráfico feio, vamos embora, fuja louco, tá? Vamos voltar lá para H1, tá uma porcaria de ver, vocês estão percebendo, né? Acredito que sim. Vamos lá. O que aconteceu aqui então, ó, impulsão legal, né? Uma impulsão bem legal. Oh, meu Deus do céu. Uma impulsão bem legal. Chegou aqui na região de cima, lateralizou, fez um topo acima, puxou um topo abaixo. O preço vai fazer o quê? Já viram aqueles filmes? Caraca, mano. Desculpa, gente. Deixa eu... Isso que meu celular tá silenciado, né? Vou pôr no modo avião aqui. Aí. Bom, vamos lá. Já viram aqueles filmes que acontece? A pessoa morre, aí ela tem o primeiro sinal de vida, né? Vem pip, aí do nada começa pip, pip. Aí a pessoa vai normalizando aos pouquinhos ali, de repente pip. Aí a galera, né? Começa a ter os batimentos normal ali de volta. Aqui é a mesma coisa, tá? O que aconteceu, ó? O preço tava lá embaixo, né? O cara fez uma bike, um Velocity lá, depois de 5 anos sem andar de bicicleta. Teve um pequeno ataque cardíaco aqui, foi pro hospital, voltou a ter os batimentos aqui de volta, né? Aí aqui ele vai se normalizar novamente, tá bom? Então aqui eu acredito que a gente vai ficar um pouquinho mais lateralizado de novo, pra gente poder ter alguma oportunidade. Ó, aqui é um exemplo bacana. Ó que exemplo legal. Nossa, que gap gigantesco, estão vendo aqui, ó? Não foi preenchido até hoje. Isso aqui tem que ser preenchido, tá? Acredito que pode ser essa semana, porque continuidade baixa, tá? E fez a mesma coisa que eu falei pra vocês, ó. O cara andou de bike, né? Deu uma cansada forte aqui, estão vendo o que aconteceu no gráfico anterior? Ó, andou de bike, teve um pico muito forte, né? Um pico mais baixo. Começou a normalizar, aí ele acalmou. Falou, ufa, cara, cansei, hein? Que cardio. Aí aqui novamente, ó, deu uma cansada, falou, ufa, que cardio. Aí aqui já tá se normalizando novamente, tá? Eu acredito que aqui vai ser uma oportunidade bacana, gente, tá? Vamos lá, ó. Tá perdendo topos, perdendo fundos. Então aqui tende a ser bacana, ó. Perdeu o último topo, perdeu o último topo, perdeu o último fundo, tá? O que a gente pode fazer aqui é ficar um pouquinho de olho. Jogar uma fibo aqui de baixo.
Oh, meu Deus. Vou jogar daqui mesmo. O preço, na minha opinião, vai igualar fundo, vai buscar uma regiãozinha aqui possivelmente e vai cair mais abaixo. Se coincidir com uma Fair Value Gap, alguma coisa do tipo, muito interessante. Se não, você tem duas opções. Ir para o próximo gráfico, né? Ou ficar esperando alguma coisa. Absolutamente nada. Aqui tem um ponto bem legal de compra, mas nada muito interessante. Bom, gente, eu acredito que seja isso hoje, tá? O tradezinho que eu trabalhei aqui, então, ó, vou mostrar para vocês aqui, já tá no final praticamente, 598, 600 dolinhas, e é isso. Muito obrigado para quem assistiu aqui. Quem não assistiu até aqui, assista o próximo vídeo, porque você vai ver o final em algum momento. Não fez sentido, né? Então deixa seu like, se inscreve no canal, comenta o que você achou.